Fala fera, seja muito bem-vindo ao nosso módulo 4 do nosso curso de tabela periódica. Nesse módulo nós vamos continuar a classificação dos elementos. Hoje nós vamos classificar os elementos de acordo com suas propriedades químicas. Vamos lá? Vamos começar essa classificação falando as propriedades dos metais. Bem, dos 114 elementos químicos que constam na tabela, atualmente 92 são metais, sendo 24 representativos, 38 de transição e 30 de transição interna. A principal característica química dos metais é sua tendência de formar cátions. Lembre-se que cátions são os íons positivos, ao constituir substâncias simples ou compostas. Fisicamente, os metais apresentam as seguintes características. Os metais eles são bons condutores de calor e eletricidade. Os metais eles são maleáveis, ou seja, podem ser transformados em lâminas. Os metais eles são dúcteis, isto é, podem ser transformados em fios. E os metais eles possuem brilho metálico característico. E os metais eles possuem uma cor acinzentado prateado, com exceção do ouro, que é dourado, e do cobre, que é um pouco avermelhado. Os metais, eles são sólidos a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, com exceção do mercúrio, que é líquido nessas condições. Nós podemos falar que o mercúrio é o único metal líquido nessas condições, ok? Os metais alcalinos e alcalinos terrosos não são como os metais que estamos acostumados a ver no nosso dia a dia. O sódio metálico, por exemplo, é um sódio brando, ou seja, que cede facilmente à pressão e pode ser cortado com uma faca comum. Mas é preciso tomar muito cuidado e usar luvas de borracha ao manuseá-lo. É prateado, oxida rapidamente no ar e reage violentamente com a água. Eu tenho aqui uma figura onde a gente tem a amostra do sódio reagindo violentamente com a água. Isso aqui, ó, é uma amostra de sódio metálico. Isso aqui é o sódio metálico. A temperatura ambiente possui consistência de cera, tornando-se quebradiço a baixa temperatura. Deve ser armazenado imerso em óleo mineral ou querosene. Apresenta risco elevado de incêndio em contato com a água em qualquer estado. Queima espontaneamente no ar seco quando é aquecido. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo, tá? Justamente falando um pouquinho sobre os metais alcalinos, especificamente do sódio. Como eu tinha falado, o sódio ele deve ser guardado em óleo mineral. Isso aqui que vocês estão vendo é óleo mineral. Por quê? Quando você guarda o sódio em óleo mineral, você protege o sódio da oxigenação do ar atmosférico. Repare como eu coloquei no texto, o sódio ele pode ser facilmente cortado com uma faca, tá? E aqui, ó, você tem a região do sódio que vai ser oxidada. Veja que está mudando de cor. Essa mudança de cor é justamente a oxidação. Olha, a lâmpada ela acende, caracterizando que ele é um bom condutor de corrente elétrica. E agora a gente vai ver a parte mais interessante do vídeo, que é a reação do sódio com a água. Coloquei um pouquinho do metal sódio na água e olha só o que acontece. Ele reage violentamente com a água. Olha só, ele reage com a água e essa reação ela chega algumas vezes a ser explosiva. Essa reação é o sódio, olha, reagindo com a água. Essa reação ela vai produzir hidróxido de sódio e vai liberar gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio ele está sendo recolhido aqui, ó. Esse gás hidrogênio está sendo recolhido aqui. E veja que o gás hidrogênio ele sofre combustão com uma grande facilidade. Eu vou pegar esse gás hidrogênio que foi recolhido aqui e a gente vai colocar, ó, na chama. Produção, combustão do H2. Veja que tá ficando assim. Por quê? Porque eu coloquei fenolfetaleína. Fenolfetaleína, eu produzi hidróxido de sódio.
hidroxissódio é uma base, na presença de fenolfetaleína fica meio rósea, fica meio avermelhado. Tranquilo? Essas foram as características dos metais. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver as características dos não metais. Vem comigo. Os não metais, eles também são chamados de ametais. Os ametais formam um grupo de 15 elementos: boro, carbono, nitrogênio, silício, fósforo, oxigênio, enxofre, selênio, flúor, cloro, arsênio, bromo, telúrio, iodo e astato, que apresentam como principal característica química a tendência de formar ânions ao constituir substâncias compostas. Fisicamente, os ametais apresentam-se de maneira inversa aos metais. De modo geral, a gente tem que os ametais, eles não são bons condutores de calor. A gente pode dizer que os ametais, eles são isolantes térmicos. Não são bons condutores de eletricidade. A maioria dos ametais atua como isolantes elétricos. Não possuem brilho característico como os metais. A gente pode dizer que eles são sólidos amorfos, tá? E as exceções são o iodo, que é um sólido cinza escuro com brilho metálico, isso é uma exceção, e a grafita. A grafita, pessoal, é uma forma alotrópica do carbono, que também possui brilho metálico e é um bom condutor de calor e eletricidade. Essas são as duas exceções a respeito das propriedades dos ametais. Vamos falar um pouquinho agora de uma classificação que está em desuso, que é a classificação dos semimetais ou metalloides. Vamos lá? Semimetais ou metalloides. Classificar alguns elementos químicos como semimetais está em desuso atualmente. A IUPAC recomenda para nós químicos que essa classificação ela não seja mais utilizada. De acordo com essa classificação, os elementos boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio eram denominados de semimetais por terem propriedades intermediárias às dos metais e à dos ametais, podendo formar cátions ou ânions, conforme a situação. As principais características desses elementos são brilho típico semimetálico, semicondução de corrente elétrica. Hoje em dia, há uma tendência em dividir esses elementos em metais e ametais. Por esse critério, são considerados metais o germânio, o antimônio e o polônio, e não metais o boro, o silício, o arsênio e o telúrio. Pessoal, é por isso que eu coloquei lá no outro slide um número de ametais maior do que vocês estão lendo, né, nos livros, justamente porque nos livros comuns, mais antigos, a gente tem o quê? A gente tem a classificação de semimetais. Hoje, por uma recomendação da IUPAC, essa classificação ela foi retirada, ok? Vamos falar agora dos não metais e vamos falar agora dos gases nobres e do hidrogênio. Falar um pouquinho dos gases nobres. Os gases nobres são um conjunto de 6 elementos: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Apresentam como principal característica a inércia química. São relativamente raros e os únicos encontrados na natureza na forma de átomos isolados. Apesar de os cientistas conseguirem obter em laboratório vários compostos de gases nobres, como por exemplo os óxidos de xenônio, esses elementos não formam compostos espontaneamente, pois são muito estáveis na forma isolada e não possuem tendência a doar ou receber elétrons. Se liga nessa característica dos gases nobres, porque é por causa dessa característica que vai aparecer uma regra uma regra nas ligações químicas, que é a regra do octeto. Vamos falar agora um pouquinho do hidrogênio para a gente encerrar o nosso estudo de tabela periódica.
Olha só, o hidrogênio é um elemento atípico, não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica. É por isso que lá na aula de classificação dos elementos, eu disse que o hidrogênio ele não tinha família, ele era um elemento à parte da tabela periódica. É o mais simples dos átomos e no estado fundamental possui apenas um nível de energia com um único elétron. É encontrado na forma de H2 nas altas camadas da atmosfera ou combinado a outros elementos, principalmente ao oxigênio, formando a água, mas também forma compostos com metais e semimetais, os chamados hidretos, e seu comportamento químico se modifica sensivelmente a cada caso. Bem, galerinha, nós terminamos o nosso estudo de tabela periódica. Foram 4 módulos de tabela e nesses 4 módulos nós destrinchamos completamente a tabela periódica. Nós vamos continuar o estudo da tabela agora com as propriedades da tabela periódica. A gente vai se encontrar nessa aula. Até mais, força, foco e fé.